Eis o que fazer se o diabo estiver tentando devorar você. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. 3 de setembro. O diabo já tentou usar seu passado contra você? Talvez ele lhe tenha dito: Você está nessa encrenca em decorrência de seus próprios atos. Nem tente pedir a Deus para ajudá-lo, porque você se meteu nessa encrenca sozinho e agora terá de sair sozinho. Deus não vai ajudá-lo, porque você está colhendo exatamente o que plantou. Se você já ouviu esses tipos de acusações do diabo, 1 Pedro 5, versículo 8 é exatamente para você. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. A palavra vigilante provém do grego gregório, que significa estar em guarda, estar vigilante ou estar atento. Denota principalmente a atitude vigilante de alguém que procura garantir que nenhum inimigo ou agressor possa obter entrada em sua vida ou em sua residência. Isso nos diz que precisamos estar em alerta máximo contra o inimigo que busca obter acesso à nossa vida. O tempo verbal grego para a palavra vigilante significa estar contínua e perpetuamente vigilante. Isso significa que esse não é um ato único de vigilância, mas a atitude de uma pessoa inabalável em seu compromisso. Essa pessoa resolveu que nunca faltará ao seu comprometimento de estar vigilante, totalmente alerta e atenta para garantir que nenhuma força sinistra consiga esgueirar-se para atacá-la e dominá-la. O fato de Pedro usar a palavra Gregório nos faz saber que o diabo pode ser bastante sorrateiro em sua maneira de atacar. Portanto, precisamos estar constantemente atentos para manter o diabo fora dos nossos assuntos. Pedro prossegue dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Essa palavra adversário provém da palavra grega antídicos. Nos tempos do Novo Testamento, era usada para designar um advogado que argumentava em um tribunal de justiça. Essa era a imagem de um promotor que levava infratores ao tribunal, argumentava veementemente contra eles e os enviava à prisão. Agora, Pedro usa essa palavra para descrever o modo como o diabo pode tentar nos dominar. Pedro está nos dizendo que quando o diabo ataca, costuma agir como um advogado que tenta nos derrubar, acusando-nos dos nossos pecados e erros do passado. O inimigo traz à recordação fatos do passado e nos lembra de nossas falhas anteriores. Então, tenta vigorosamente nos convencer de que merecemos estar na encrenca em que estamos. Se o diabo for bem-sucedido em sua acusação, vai nos persuadir a acreditar que somos pecadores e indignos e que merecemos, como justa punição, qualquer dificuldade que ele está lançando contra nós. É lamentável o fato de muitos cristãos ajudarem o diabo em seus esforços para condená-los, sendo irresponsáveis ou negligentes em áreas chaves da vida. Por exemplo, muitas pessoas têm problemas financeiros porque gastaram muito dinheiro ou usaram seus cartões de crédito além do limite do que poderiam pagar. Outras ficam enfermas no inverno porque saem sem roupas adequadas. Casamentos têm problemas porque os cônjuges nunca passam tempo juntos nem fazem qualquer coisa para nutrir seu relacionamento. Os cristãos gostam de culpar o diabo por tudo que acontece, mas a verdade é que as pessoas costumam dar alguma ajuda ao inimigo ao longo do caminho. Graças a Deus que quando pecamos e procedemos mal, sua graça está presente para nos perdoar e restaurar. Porém, o diabo também está presente.
O inimigo relembra todos os erros inocentes cometidos ao longo do caminho e, como um promotor ou adversário, a palavra grega antídicos vem nos acusar. Como um advogado, ele argumenta suas acusações em nossa mente dizendo: Você está nessa encrenca por causa de seus próprios erros idiotas. Você está colhendo o que plantou e não há maneira de sair dessa encrenca. Você está pagando pelo seu passado. Seus filhos são uma bagunça porque você falhou como pai. Você irá à falência porque gastou dinheiro demais em coisas inúteis. Você destruiu todas as suas amizades porque não foi um amigo fiel. Às vezes o diabo é preciso no que diz. Pode ser verdade que você criou essa encrenca. Você pode realmente ter destruído as suas amizades por não ser um amigo fiel. Você pode ter gastado dinheiro demais e o problema financeiro em que você está agora pode muito bem ser por sua própria culpa. Todas as acusações do diabo podem ser verdadeiras. Acredite-me, ele não inventará alguma fantasia absurda que não irá afetá-lo. O diabo tentará usar fatos e argumentos que façam sentido para você, a fim de que você concorde com ele. Porém, você nunca deve se esquecer do que Davi nos disse. O Senhor é quem redime nossa vida da destruição. Salmo 103, versículo 4. Ele é um Deus restaurador, libertador e redentor. Ele quer libertá-lo do poder das trevas e levá-lo para o seu reino de vida e luz, no qual os pecados do passado não continuarão a exercer influência sobre você. Colossenses 1, versículo 13. Você só precisa se arrepender genuinamente dos erros do passado, acertar o seu coração com Deus e depois dizer ao demônio que fuja. Se você continuar dando atenção às acusações que o inimigo está falando contra você em sua mente, logo estará encrencado. Pedro prossegue dizendo-lhe: por que é assim? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Você já ouviu leões famintos? Eles rugem tão alto que o som é quase ensurdecedor. Pedro diz ocorrer algo semelhante quando o diabo começa a atacar a sua mente. Ela fica tão cheia dos rugidos das acusações do inimigo que você não consegue ouvir outra coisa senão essas mentiras. Ele lhe diz repetidamente: Você vai falhar, 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 falhar. Mesmo quando as pessoas tentam lhe dizer a verdade, é difícil ouvi-las, porque aquelas mentiras estão rugindo muito alto em sua mente e em seus ouvidos. Se você continuar dando ouvido às acusações do diabo, ele vai mantê-lo totalmente destruído por dentro e em constante estado de turbulência. De fato, Pedro diz que ele o devorará. A palavra devorar provém do grego pino, que significa beber, lamber ou sorver. Como um leão lamberia do chão o sangue de sua presa. O diabo quer transformá-lo em um caos de emoções líquidas e depois lambê-lo até nada sobrar de sua vida. Isso é o que ele quer fazer com você, mas você não tem de deixá-lo fazer isso. Ao juntar todas essas palavras, 1 Pedro 5, versículo 8 poderia ser interpretado assim: vocês precisam estar constantemente alertas e vigilantes. O diabo, como um advogado de acusação, tentará culpá-los de todos os tipos de argumentos e incriminações. Vocês precisam saber que ele é como um leão à espreita, constantemente andando ao redor, rugindo com um som ensurdecedor, buscando ardentemente o tipo de pessoa que possa consumir e sorver totalmente. Você não precisa ser vitimado pelos ataques do diabo. Pedro nos diz: resiste-lhe firmes na fé. 1 Pedro 5, versículo 9.
Se você resistir ao diabo, poderá expulsá-lo de sua mente e de sua vida. Ele não sabe como lidar com quem resiste a ele, por isso corre com medo quando um cristão o desafia. E se você se sentir demasiadamente fraco para resistir sozinho ao diabo, eu o aconselharia a encontrar pessoas que sabem como orar e deixá-las ajudar você. O diabo tem assediado você com algo específico? Você está cansado desse assédio constantemente? Se assim for, é tempo de você se levantar, estufar o peito e mandá-lo sair, em nome de Jesus. A seguir, determine-se a manter-se alerta e vigilante, constantemente cauteloso. Você pode ter certeza de que o inimigo tentará voltar para acusá-lo novamente, mas na próxima vez você estará pronto para ele. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, estou pedindo que tu me ajudes a exercer autoridade sobre as acusações que o diabo tem falado à minha mente. Ele tem me dito todas as razões para eu não ter esperança e que mereço estar nesse caos. Porém, a tua graça é maior do que qualquer erro ou pecado que cometi no passado. Sei que tu me perdoaste e me redimiste de qualquer confusão que criei com meus próprios atos. Eu te agradeço agora por teu perdão e misericórdia e hoje reivindico o poder da restauração. Diabo, neste momento eu ordeno que você saia. Em nome de Jesus, eu me recuso a continuar ouvindo as suas acusações. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Há áreas de sua vida em que o diabo está tentando trazer de volta o seu passado para poder acusá-lo e convencê-lo de que você merece os ataques que estão vindo contra você neste momento? Você dedicou tempo a se arrepender sinceramente dos pecados e erros do passado perante o Senhor? Ou você apenas admitiu rapidamente ter pecado, nunca permitindo ao Espírito Santo lidar com você profundamente acerca desses assuntos? Se o diabo tem rugido em sua mente, considere quais passos você pode dar para fazer cessar essas acusações, tal como ouvir música de louvor e adoração, ou alguma pregação, meditar na palavra, etc. Quais outras medidas você pode tomar para silenciar as acusações do inimigo? Curte, comenta e compartilha, e eu te vejo no devocional de amanhã.